Olá pessoal do nono ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar agora em casa, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de História de Alagoas, que foi realizada por mim e pelo professor Epaminondas, né? Espero que vocês possam, de fato, focar, né, aí nos estudos nesse período de pandemia. Galera, como vocês sabem, vamos dar justamente continuidade ao nosso conteúdo, né, que temos abordado frequente em sala de aula, que é justamente o processo de Revolução Russa, né, que durou justamente de 1917 até 1922, de fato, quando o Stalin assume o poder na Rússia, tá bom? Porém, hoje a gente vai falar justamente aí de 3 anos muito importantes nesse contexto da Revolução Russa. Como vocês sabem, a maneira que eu escolhi da gente abordar esse conteúdo é falando ano por ano. Então já falamos de 1917, né? Já falamos de uma boa parte de 1918 e agora vamos falar de 1918 até 1922, beleza, galera? Então, antes de mais nada, né, eu queria dizer que é importante que vocês possam estar acompanhando, né, porque vocês sabem que estamos aí nesse processo também de pandemia, né? E é importante que vocês possam estar estudando em casa para que quando essa volta possa ser possível, a gente já possa estar aí com o conteúdo afiado, beleza? Então vamos lá. Galera, de 1918 até 1921 foi um ano muito importante para esse processo de Revolução Russa. Né? Por quê? Porque você vai ter a famosa Guerra Civil Russa dentro desse contexto. Aí você se pergunta por quê? Lembra que eu falei, né, que quando o Lenin volta do seu exílio, ele vai estabelecer aí as famosas teses de Abril e ele vai fazer com que o Exército Vermelho e a política de esquerda possa chegar ao poder, vencendo justamente os bolcheviques, né, que assumiram o que a gente chama do governo provisório na figura do Kerensky, porém não mudou as estruturas na qual eles estavam querendo, o cidadão russo, né, o operário russo estava querendo. Lenin vem, assume o poder, porém vários e vários bolcheviques que estavam englobados nesse contexto político, que eram funcionários reais, soldados, né, antigas pessoas que andavam justamente com Nicolau II, não vai aceitar justamente as imposições que Lenin, né, vai estabelecer após ele chegar à presidência. E aí a gente vai ter uma guerra civil russa, né, uma grande guerra dentro desse contexto da Revolução Russa. De um lado a gente vai ter o Exército Branco, né, formado justamente pelos bolcheviques, e do lado a gente vai ter o Exército Vermelho, liderado pela figura de Leon Trotsky, né, que era um dos braços direitos de Vladimir Lenin, né, os três grandes líderes dessa revolução, como eu deixo claro sempre nas nossas aulas, né, Vladimir Lenin, Leon Trotsky, né, e Joseph Stalin, né, são esses três caras aí que vão liderar esse processo de revolução na Rússia. Galera, o que vai acontecer? De fato, a gente vai ter aí a vitória do Exército Vermelho, porém a gente vai ter aí uma questão de dor de cabeça. Por quê? Porque após a vitória do Exército Vermelho, essa guerra civil vai deixar a Rússia, de fato, economicamente muito destruída. Né? Não que antes da Guerra Civil a Rússia estava uma maravilha, não, estava todos aqueles acontecimentos que eu mostrei lá para vocês, né? A Rússia estava de fato afogada em uma crise econômica, você tem o exército russo na Primeira Guerra Mundial sem nenhum equipamento propício, né? Você não tem soldados dispostos, né, com capacidade para a guerra, porém, o que vai acontecer? Entra nesse contexto de guerra, né? Sai aí vitorioso o Exército Vermelho, e a primeira medida de Lenin, que era o grande líder do Exército Vermelho, é criar a NEP, né? NEP, o que significa, professor? Significa nova política econômica. E aí você vai ter um contraste muito grande. Lembra de todo aquele contexto de fechar política, de fechar a economia, que vai ser um país que vai se recuperar por ele, vai cair quando o próprio Lenin vai criar a NEP. Porque a NEP gerou justamente uma abertura econômica da Rússia para com os outros países, né? Para que houvesse aí um investimento com os outros países. Então você vai ter agora a indústria, tá bom, nos grandes centros urbanos, e você vai ter a produção do campo, porém recebendo um investimento dos outros países, beleza?
Então a Rússia, né, aquela ideia de economia fechada, você vai ter aí ela encostada um pouquinho nesse período. Porém, é interessante ressaltar que na formação aí da NEP, você vai ter por outro lado a criação do Partido Comunista Russo, justamente agora na figura do outro líder, né, do Joseph Stalin, né? Que vai ser justamente um dos responsáveis. Por quê? Porque ele não estava muito feliz com esse processo de abertura da economia russa para os outros países, né? Ele não estava muito aceitando essa ideia. E aí, o Partido Comunista Russo, ele passa a ir de contra tudo aquilo que o Lenin tinha pensado na ideia de socialismo, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai passar agora a controlar a imprensa, ele vai passar agora a controlar vários setores da sociedade e, acompanhando esse contexto, ele vai passar a torturar, né, a perseguir os opositores, né, e isso aí vai destruir o que a gente chama da ideia do socialismo real, que o Lenin e o Leon Trotsky tinham estabelecido para o processo histórico aí da Rússia, né, para essa mudança de política, quebrando essa questão do czarismo e estabelecendo aí, né, o socialismo. Porém, né, as coisas vão seguir e a Rússia vai criar em 1921, em 22, desculpa, em 1922, o que a gente chama da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um bloco de países que eram de características socialistas, né, de mesmas características da política que estava sendo desenvolvida agora na Rússia, beleza? E dentro desse contexto, a Rússia vai ser o grande centro, né, o país que vai controlar justamente essa estrutura da União Soviética, que vai, ó, galera, vai durar um bom tempo, né, a União Soviética aí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? Então, galerinha do nono ano, né, na próxima aula eu vou falar justamente do ano de 1924, tá bom? Que é justamente o ano onde Stalin chega ao poder. Lembrando que nesse contexto aqui, o Lenin ele vai ficar doente e aí ele vai chegar a falecer, né? Stalin e Leon Trotsky estabelecem uma briga política entre eles, tá bom? Estabelece uma votação, Stalin vence de forma extremamente misteriosa, né? Exila o Leon Trotsky da Rússia e depois o manda executar, né, em outro país. Mas isso aí a gente vai trabalhar justamente na próxima aula, tá bom, galerinha? Então, espero que vocês possam estar em casa e espero que vocês possam estar estudando. Até mais.